Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira, a gente está caminhando para encerrar esse tempo de estudo do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E hoje eu quero continuar falando sobre viver com propósito. E vou ler dois textos. O primeiro está em Provérbios 19, 21, que diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E o segundo texto está em Atos, capítulo 13, verso 36, que diz: Pois Davi serviu os propósitos do Senhor em sua geração. Na semana passada, a gente falou sobre que viver com propósito é pleno, viver com propósito é encher o coração, é ter propósito de vida, né? E que as pessoas lutam com três questões básicas a vida toda. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância, eu significo alguma coisa. E a terceira é o impacto, que é qual é o meu lugar na vida, qual é o meu lugar nessa história, nesse planeta, né? Qual é o meu lugar? E essas respostas, as respostas a essas perguntas, elas são dadas pelos propósitos de Deus para nós, pelo propósito que Deus tem para cada um de nós. Por isso, nós estamos sendo desafiados a escrever esses propósitos, a colocar no papel, a visualizar tudo o que Deus tem para a nossa vida. E na semana passada, nós apresentamos duas questões muito importantes para que você possa respondê-las quando for escrever o seu propósito. A primeira, o que será o centro da minha vida? E a segunda, qual será o caráter da minha vida? E hoje nós vamos falar de mais três. Terceira é qual é a contribuição da minha vida. Essa é a questão do serviço, qual é o meu ministério no corpo de Cristo. Conhecendo a nossa mistura de formação espiritual, opção do coração, os nossos recursos pessoais, nosso modo de ser, nossa área de experiência, qual é o papel mais adequado para nós na família de Deus? Como nós podemos fazer a diferença? Tem uma formação adequada para servir um grupo específico? A gente tem essa formação? Paulo apontou dois benefícios maravilhosos no cumprir o ministério em 2 Coríntios 9:12, que ele diz assim: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, tem uma ajuda o povo, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Ajudamos o povo e levamos o povo em gratidão diante de Deus. Embora Jesus veio para servir a todas as pessoas, ele não alcançou a necessidade de todas elas enquanto ele estava na terra. Ele não conseguiu alcançar a necessidade de todo mundo. Então a gente deve escolher quem é que a gente pode ajudar baseado na nossa vocação. Nós não vamos alcançar todo mundo. Se Jesus não alcançou, a gente menos ainda. Mas a gente tem que falar assim, é esse povo que eu vou alcançar. Porque Jesus disse que nós daremos fruto, e fruto que permaneça. Em João 15, 16, ele diz isso, que nós somos chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Mas cada um dá um fruto diferente. Deixa Deus mostrar para você qual é o fruto que você vai dar, qual ministério você vai realizar, aonde você vai florescer para a glória dele. Quarta pergunta, qual será a mensagem da minha vida? Essa questão da missão, né? Lembra que a gente fala sobre missão, a gente falou sobre missão? É em direção àqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que a gente pode chamar de incrédulos. Então, a nossa declaração de missão faz parte do nosso propósito. E ela deve incluir o nosso compromisso de testemunho com o outro. Conforme a gente vai crescendo na fé, a gente vai amadurecendo na fé, Deus vai colocando um grupo de pessoas ao nosso redor, de pessoas que não conhecem, para que a gente possa testemunhar a respeito da cruz, a respeito do Evangelho, a respeito da salvação. Esse grupo de pessoas pode ser seus pais, esse grupo pode ser seus filhos, pode ser seus tios, seus primos, um grupo ali de familiares que está ao seu redor, que não conhecem a Cristo.
e que vão ser alcançados pela sua vida, pelo seu testemunho cristão. Então nós devemos colocar isso. Talvez Josué, ele fez um propósito de vida, né? Mostrou a missão de vida dele no versículo 15 do capítulo 24, onde ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um propósito, a propósito de missão dele, que a casa dele serviria ao Senhor. Talvez esse pode ser o seu propósito de missão, que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Porque antes da grande parte das pessoas que não conhecem a Cristo aceitar a credibilidade da Bíblia, crerem na Bíblia, elas querem ver a credibilidade da nossa vida. Elas não leem a Bíblia, elas leem a nossa vida. E nós mostramos para ela que Cristo é vivo, real, palpável na nossa história, na história deles. Quinta, qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão da comunhão, onde você vai demonstrar o seu compromisso com outros cristãos, a sua ligação com a família de Deus, onde você vai praticar com outros cristãos os mandamentos, tipo ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. A igreja local, onde você vai ser um membro ativo, efetivo, frutífero, né? Porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente ama o corpo de Cristo. Tem gente, gente. Onde tem gente tem problema, mas é corpo de Cristo. É Cristo vivo, é a noiva de Cristo. E a gente ama a igreja. Demais, demais. E você deve colocar na sua declaração o seu amor pela igreja, o seu amor pela noiva, né? Vou dar alguns exemplos aqui para você ficar mais claro. Você fala assim, mas como é que eu escrevo isso? Como é que vai ser? Vou dar uns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Deus com todo o meu coração, servi-lo com a minha vocação, ter comunhão com a sua família, desenvolver meu caráter como o dele, cumprir minha missão no mundo para que ele receba a glória. Meu propósito de vida. Mais um exemplo. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, exemplo do seu caráter, ministro de sua graça, mensageiro da sua palavra, engrandecedor da sua glória. Você tem um rumo. Isso aqui, ó, meu rumo é esse. Pode acontecer qualquer coisa, mas meu propósito de vida é esse. Mais um. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo, servir a Cristo por meio da igreja, levar minha família e outros a fazer o mesmo. Não é maravilhoso isso? Você deve pensar, e quanta vontade de Deus para o meu emprego, para o meu casamento, onde eu vou viver, faculdade, escola. Não se preocupe, as demais coisas vão serão acrescentadas. Deus quer usar você, Ele quer usar você. Em Atos 13:36 diz, Davi serviu os propósitos de Deus na sua geração. Aí a gente consegue entender um pouco porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque Davi dedicou a sua vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. E não existe epitáfio melhor do que essa declaração. Epitáfio é aquilo que se escreve no túmulo depois da morte da pessoa, aquelas frases que colocam ali. Imagino isso esculpido na sua lápide. Você serviu os propósitos de Deus na sua geração. Eu oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que as pessoas possam dizer isso a respeito de você. Essa é uma frase, é uma descrição de uma vida bem vivida, uma vida gasta, mas gasta com propósito, com alegria, com entendimento, discernimento a Deus. Isso é maravilhoso. Você faz o que é eterno. Nós estamos fazendo o que é eterno, que é fora do tempo, que a gente chama que é o propósito de Deus. De uma maneira contemporânea, de uma maneira atual, ou seja, na nossa geração. Uma vida com propósito trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as gerações seguintes podem servir a Deus nessa geração. Somente nós podemos. Nós podemos. Esther, você vê lá o livro de Esther, capítulo 4, verso 14 em especial,
Esther estava lá, naquele exato momento daquela conturbação com o povo de Israel, porque era para ela servir a Deus naquele momento, naquela geração. E isso é para nós hoje. Deus ainda procura pessoas que podem ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. 2 Crônicas 16, 9. Você seria essa pessoa que Deus está procurando para marcar uma geração? Você é essa pessoa com propósito para que deixar uma marca nessa geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos e ele disse: eu corro direto para o alvo com um propósito em cada passo. Seu único motivo para viver é cumprir a vontade de Deus para ele. E ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Paulo não teve medo de viver, Paulo não teve medo de morrer. De qualquer maneira, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Ele não ia perder nada. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Algum dia, a história vai ser encerrada. As luzes vão ser apagadas, né? E a eternidade vai começar para sempre. William Carey, um grande missionário, ele disse: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se da recompensa que vai durar para sempre. A Bíblia diz que os nossos sofrimentos, que ela chama de leves e momentâneos, trazem para nós eterno peso de glória, 2 Coríntios 4,17. Imagino como é que será naquele dia quando todos nós nos apresentarmos diante do trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos nós diremos: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11 diz: nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os seus propósitos eternamente. Não desanime, tome um rumo, escreva seu propósito, fala assim: esse aqui é o meu rumo de vida e eu vou viver plenamente para os propósitos daquele que é, que era e que há de vir. Deus abençoe sua vida. Beijo grande.